Meu nome é Rodrigo Menezes. Tenho 42 anos e sou o dono de uma empresa de limpeza comercial em Goiânia, Goiás. Construí isso do zero. Uma Fiorino surrada, um galpão alugado cheio de material. E aquela teimosia de quem não desiste nem em turno da madrugada limpando o banheiro de escritório alheio. Hoje são 15 funcionários registrados em carteira e contratos com metade dos edifícios do setor Bueno. Achei que já tinha passado pela parte difícil da vida. Empresa, no azul. Esposa bonita. Filha inteligente. Estava errado sobre o que é difícil de verdade. Foi numa terça-feira de março. Tinha chegado tarde de uma reunião complicada com um cliente, gravata afrouxada antes mesmo de entrar no apartamento. Fernanda estava na mesa da cozinha, mexendo num isopor de comida japonesa delivery, olhos no celular. Como foi seu dia? Perguntei, sentando na cadeira em frente. Tudo bem, ela respondeu, sem tirar os olhos da tela. Devia ter prestado atenção nisso. Fernanda nunca era só tudo bem em coisa nenhuma. Era do tipo que te dava relatório completo de cada conversa, cada e-mail do trabalho. Mas ultimamente andava fechada. Mais tempo no escritório, mais viagens a trabalho, mais ligações atendidas em outro cômodo. A Cíntia disse que você pode estar de olho na vaga de gerente regional. Tentei. Ela pousou o celular, devagar. Algo na postura mudou. Preciso te contar uma coisa. O jeito que ela disse meu nome, Rodrigo, não meu amor, não meu bem, fez meu estômago virar. Eu e o Fábio Lacerda estamos nos vendo. A gente ficou juntos mês passado, durante o congresso em São Paulo. Pausa. Depois um encolher de ombros. E daí? E daí? Duas palavras jogadas assim, como se estivesse me falando de um engarrafamento na 44. Não me desculpe. Não foi um erro. Só um, e daí? Como se tivesse me avisando que derrubou o café no teclado. Fiquei parado, o garfo no meio do caminho até a boca, olhando para a mulher que eu amava desde a faculdade. A mulher que tinha ficado do meu lado quando eu limpava banheiro à meia-noite para pagar o buffet do nosso casamento. E daí? Repeti devagar, colocando o garfo na mesa. Ela pegou o celular de novo. Aconteceu. Não vou fingir que, e não aconteceu. O Fábio me entende de um jeito que você nunca entendeu. Ele valoriza minha ambição, minha vontade de crescer. Você se contenta em tocar sua empresa de limpeza para sempre, mas eu quero mais. Minha empresa de limpeza. A empresa que pagou o BMW dela, as roupas de grife, a escola particular da nossa filha. Me levantei. Minhas mãos estavam firmes, o que me surpreendeu. Por dentro, tudo desabava. Por fora, eu estava calmo. Para onde você vai? Fernanda perguntou, sem levantar os olhos. Pensar. E pensei. A noite toda. Às 5 da manhã. Estava na cozinha escura, café passando, fazendo uma lista. Tinha ligado para o meu encarregado operacional na noite anterior e pedido que cobrisse os próximos dias. Disse que era uma situação de família. Ele já tinha tocado a empresa sozinho quando fui operado do apêndice. Daria conta agora. Abri nossa conta compartilhada, na nuvem. Fernanda sempre foi descuidada com senha. Isabela 2012 para tudo. E as fotos sincronizavam automaticamente do celular dela. Fui rolando para trás, mês a mês. A maioria era corriqueira. Aí encontrei as fotos do congresso em São Paulo. Fernanda num restaurante. Não estava sozinha. Num bar de hotel, relaxada e alegre de um jeito que eu não via fazia meses. E no reflexo de uma janela, a silhueta de um homem que não era da equipe do hotel. Salvei tudo em uma pasta separada. Pai. Isabela estava na entrada da cozinha de pijama, cabelo bagunçado de sono. Quase 13 anos, mas parecendo mais nova naquele momento. Você acordou cedo. Tá tudo bem. Você e a mãe ficaram estranhos no jantar. Forcei um sorriso e fechei o notebook. Tudo bem, filha. Umas coisas do serviço na cabeça. Ela sentou à mesa, a mesma mesa onde meu casamento tinha começado a desmoronar, e me observou encher uma tigela de cereal. Depois de um momento, disse baixinho: Você e a mãe vão se separar. A pergunta bateu como um soco. Por que você pergunta isso? Uns colegas na escola, os pais deles ficaram assim antes de acontecer.
fingindo que estava tudo normal, mas não estava. Ela mexeu o cereal, sem comer. O olhar era firme. Firme demais para a idade. Sentei na cadeira em frente a ela. Isabela, eu e sua mãe estamos passando por umas dificuldades. Mas qualquer coisa que aconteça entre a gente, os dois amamos você. Isso nunca vai mudar. Ela me olhou com os olhos verdes da Fernanda. Eu também te amo, pai, disse simples. Depois, eu ainda posso ir na festa do pijama da Juliana, no fim de semana. Dei uma risada curta, sem querer. Pode. Claro que pode. Depois que Isabela saiu para a escola, voltei ao trabalho. Passei na frente do prédio onde Fernanda trabalhava às 11h30 e os vi saírem juntos. Fábio Lacerda, alto, cabelos grisalhos nas têmporas, terno caro. Não se tocavam em público, mas a linguagem corporal dizia tudo. Subiram num Corolla preto e foram para um restaurante no setor marista. Pela janela do estabelecimento, os fotografei. Fábio beijando a mão dela. Fernanda com uma felicidade no rosto que eu não via fazia meses. Mas o que me parou foi outra coisa. O jeito que Fernanda ficava tocando a barriga de vez em quando. Um gesto suave, reflexo, que eu reconhecia porque tinha visto ela fazer 12 anos atrás. Fábio notou também. Colocou a mão sobre a dela com uma ternura discreta. Quando foram embora, em vez de voltar ao trabalho, pararam num centro médico no setor oeste. 30 minutos depois saíram, Fernanda segurando o que pareciam ser fotos de ultrassom. Fábio com um sorriso aberto. Fiquei no carro, olhando as imagens na câmera. As enjoadas recentes, que ela atribuía ao estresse. O vinho que parou de tomar. As vitaminas pré-natais que pediu para eu buscar na farmácia para uma colega de trabalho. Fernanda não estava só traindo. Estava grávida de outro homem. Naquela tarde, me sentei na frente do Dr. Eduardo Calisto, o advogado que tinha me ajudado a estruturar os contratos da empresa 6 anos antes. Isso muda tudo, Eduardo disse, olhando as fotos. Se ela está tentando ocultar a origem da gravidez enquanto vive no lar conjugal, isso é relevante para a partilha de bens. Documente tudo. Registro de ligação, extratos bancários, tudo. E a guarda da Isabela. Nas circunstâncias, você tem argumentos sólidos para a guarda principal. Mas não tome nenhuma atitude ainda. Construa o histórico primeiro. Nas 2 semanas seguintes, documentei completamente a vida paralela de Fernanda. Ela vivia como solteira com o Fábio e voltava para casa fazendo o papel de esposa e mãe. Disfarçava as enjoas matinais como virose. Me pediu para buscar as vitaminas. Me disse que estava na casa da mãe quando os registros do celular mostravam que ela estava no Hotel Renascense. Compilei tudo num pendrive. Fotos, registros das visitas ao centro médico, comprovantes de hospedagem nos extratos do cartão de crédito, prints de mensagens, e um trecho da câmera de segurança do condomínio onde ela dizia ao telefone: "O Rodrigo não desconfia de nada. Ele tá tão ocupado com a empresa que não presta atenção em nada." Incluí também os papéis de divórcio que Eduardo tinha preparado e um resumo detalhando como a traição violava o pacto antenupcial que havíamos registrado em cartório. Na noite em que estava pronto, Fernanda chegou por volta das 8, cantarolando baixinho. Isabela estava na casa da minha irmã, dormindo com a prima. Jantamos em silêncio. Depois, subi. Coloquei o pendrive e um bilhete escrito à mão dentro de um envelope. Escrevi para Fernanda na frente e lacrei. O bilhete dizia: "Você sempre disse que eu não prestava atenção. Resulta que eu estava prestando atenção em tudo." Desci. Esperei até ouvir ela na cozinha pegando um copo d'água, e deixei um envelope sobre a mesa de um jeito que ela ia ver de manhã. Depois fui de Uber para um hotel do outro lado da cidade. Queria estar longe quando ela abrisse. Queria que ela ficasse sentada naquela casa que a gente tinha construído juntos, cercada pelas mentiras que tinha armado, e entendesse, sozinha, o que tinha destruído. Ela começou a ligar às 7h42. Deixei chamar. De novo às 7h44. Às 7h47. Na 8ª chamada, atendi. "Rodrigo, o que é isso?" A voz estava tremendo. Nada a ver com a mulher que tinha dado de ombros 2 semanas atrás. "O que é essa coisa que você deixou para mim?" "Imagino que você abriu um envelope." "Rodrigo, por favor. A gente precisa conversar."
Não é o que você está pensando. Então você não está grávida do Fábio Lacerda. Você não estava no Renascença na terça-feira passada quando me disse que estava na casa da sua mãe. Silêncio. Há quanto tempo você sabe? Ela perguntou por fim, em voz baixa. Tempo suficiente para documentar tudo. Tempo suficiente para entender que o nosso casamento foi uma mentira por meses. E a Isabela? Ela precisa de estabilidade. A Isabela merece pais que não mintam para ela. Minha voz ficou firme. Ela merece entender que ações têm consequências. Que traição não é aceitável só porque você está infeliz. Por favor, volta para casa. Eu termino com o Fábio. A gente pode resolver. Tirar o filho dele. Fingir que os últimos meses não aconteceram. Me convencer de que a mulher que me olhou nos olhos e disse: "E daí?", agora está arrependida. Deixei o silêncio trabalhar. O advogado vai entrar em contato. Tudo o que você precisa saber está naquele envelope. Desliguei e desativei o celular. 20 minutos depois, estava no escritório do Eduardo assinando os papéis que encerravam oficialmente o meu casamento. A notícia correu rápido. Não foi intenção minha, mas o Fábio Lacerda cometeu um erro grave. Ele veio ao meu escritório. Entrou na recepção numa terça-feira de manhã como se fosse dono do lugar. Terno caro. Postura de quem acha que dinheiro resolve qualquer coisa. Preciso conversar com você, disse. Com privacidade. Levei-o até minha sala. Quando a porta fechou, a pose caiu. Eu sei que você está magoado, mas a gente precisa resolver isso de forma madura. Pelo bem de todos. Madura, eu disse. Como ter um caso com mulher casada e engravidar ela? Essas coisas acontecem. O que eu sinto pela Fernanda é real. Tirou o celular do bolso e me mostrou a tela de uma transferência bancária. Estou disposto a facilitar as coisas. 50 mil reais para um divórcio tranquilo. Sem escândalo. Fiquei olhando para ele. Você está tentando me comprar. Estou sendo prático. A felicidade da Fernanda vale mais do que seu orgulho ferido. Sai do meu escritório. Rodrigo, seja racion. Sai. Ele saiu, mas depois tomou uma decisão, ainda pior. Entrou em contato com 2 parceiros de negócios meus, tentando pressioná-los a me convencer a aceitar o acordo. Meus parceiros eram homens de família que tinham construído suas empresas no trato e na palavra. Quando souberam que o Fábio Lacerda, gerente sênior, estava tentando comprar o silêncio num escândalo de caso extraconjugal envolvendo uma subordinada grávida, fizeram seus próprios contatos. Um deles participava do conselho de uma associação empresarial que incluía pessoas da empresa do Fábio. Na quinta-feira, tinha começado uma sindicância interna. Na sexta, o Fábio estava afastado preventivamente. As ligações de Fernanda foram ficando cada vez mais desesperadas. O emprego do Fábio está em risco. Se ele perder a posição, o que vai ser do bebê? Não é meu problema, eu disse. Você escolheu ele. Lida com as consequências. Você está destruindo pessoas inocentes por vingança. Eu não estou destruindo ninguém. As escolhas de vocês é que estão destruindo. Eu estou apenas garantindo que essas escolhas tenham consequências proporcionais. Pai, a mãe disse que você e ela estão se separando porque você não consegue perdoar um erro dela. Isabela me ligou num sábado. A voz era cuidadosa, como se estivesse repetindo um texto que tinham passado para ela. Isabela, sua mãe não cometeu um erro. Ela tomou uma série de decisões ao longo de meses. Tem diferença. Ela disse que você está sendo cruel e não deixa ela explicar. Um dia, quando você for mais velha, vai entender que algumas traições não se resolvem com explicação. O que importa agora é você saber que os dois amamos você. Isso não vai mudar. Uma pausa. Depois, quietinho. Tá bom, pai. Outra pausa. Estou com raiva dos dois. Faz sentido, eu disse. Você pode ter raiva. Ela chorou um pouco então, e eu deixei, porque era a coisa mais honesta que tinha acontecido em semanas. 3 semanas depois de iniciado o processo de divórcio, Eduardo me ligou com uma novidade urgente. O advogado da Fernanda protocolou documentos alegando que você ocultou bens. Transferências para contas no exterior, com data de 6 meses atrás.
com sua assinatura nas guias de remessa. Fui ao escritório dele imediatamente. No momento em que vi os documentos, soube. São falsificações. Olha o R de Rodrigo. A curvatura está errada. Está, Eduardo disse, analisando com cuidado. Mas os números das contas batem com suas contas empresariais. Alguém com acesso financeiro interno fez isso. Fernanda cuidava das nossas finanças pessoais há anos. Eu tinha confiado tudo a ela enquanto me concentrava na operação. Ela não sabe, eu disse devagar, que minha empresa usa verificação biométrica para todas as transferências internacionais. Quando reestruturei as contas 3 anos atrás, depois de uma tentativa de golpe de um fornecedor, exigi autenticação por impressão digital para qualquer coisa acima de R$ 10.000. Tinha mencionado isso ao Eduardo na época, durante nosso trabalho nos contratos. Cada transação legítima tem essa verificação vinculada a ela. As falsificações dela não têm. A expressão do Eduardo foi de preocupado a focado. Então entramos com queixa-crime por estelionato. Naquela tarde, fui até a casa da irmã dela onde Fernanda estava morando. Boa tentativa com os documentos, eu disse quando ela abriu a porta. O rosto dela ficou branco. Não sei do que você está falando. As contas no exterior. Seu advogado protocolou isso de manhã. Você não consegue provar. O registro biométrico prova. Cada transferência legítima que eu fiz tem minha impressão digital vinculada. As suas não existem no sistema. A compostura dela quebrou. Você destruiu minha vida. O Fábio perdeu o emprego por sua causa. Estou grávida e sozinha. Precisava de segurança. Você tinha segurança. Jogou fora. O Fábio vai voltar quando isso tudo se acalmar. Pensei em contar que a esposa do Fábio também tinha pedido divórcio, que um detetive particular tinha descoberto 2 casos anteriores, que o Fábio tinha se mudado para outro estado com o que restava dos bens dele. Decidi não falar. Ela ia descobrir logo. Espero que tudo corra bem para o bebê, eu disse. E era sincero, do jeito que você pode ser sincero em relação a algo sem ter nenhuma alegria com tudo que o cerca. O advogado dela retirou os documentos na manhã seguinte. Nenhum advogado quer defender cliente pego falsificando prova no meio de um processo. Isabela me ligou naquela tarde. Pai, a mãe diz que você quer prender ela. Sua mãe tentou fazer parecer que eu tinha desviado dinheiro e me culpar por isso. Isso é estelionato, e é crime. Ela diz que só fez porque estava com medo. Estar com medo não justifica prejudicar outra pessoa, minha filha. Isso é uma das coisas mais importantes que posso te ensinar. Fiz uma pausa. Você ainda vai poder ver ela. Vai. A justiça vai decidir como isso vai funcionar. Mas você vai ver ela. Silêncio. Depois, odeio que isso está acontecendo. Eu também, Isabela. Eu também. 4 semanas depois, eu estava no jogo de futebol de salão da Isabela quando o HGO me ligou. Fernanda tinha dado entrada no hospital. Tinha desmaiado no trabalho. Preocupação com a gravidez. Estava mas pedindo por mim. Isabela ouviu parte. Pai, a mãe está bem. Vamos descobrir. No hospital, Fernanda estava pálida contra os lençóis brancos. Isabela foi direto para ela, segurando a mão. O que quer que Fernanda tivesse feito comigo, ela ainda era mãe da Isabela, e o instinto da Isabela era de cuidar. A doutora Patrícia me chamou de lado. Ela está estável. Sinais vitais normais. Pressão um pouco elevada, mas sem risco. Ela pediu internação para observação depois de se sentir mal. Quero ser direto com a senhora, doutora. Estamos em processo de divórcio. O bebê não é meu. Ela está sob estresse jurídico significativo. Disse isso sem acusação, só como contexto. Não estou pedindo que a trate diferente. Só quero entender a situação real. Para a observação nessa situação, o protocolo é de 24 horas, salvo se houver evolução dos sintomas. Ela foi profissional. Não opinou. Mais tarde, Fernanda pediu para falar comigo a sós. Rodrigo, eu sei que errei. Mas esse bebê precisa de pai. O Fábio não é confiável mais. Você quer que eu crie o filho de outro homem. Você poderia adotar ele. A gente podia tentar de novo.
A Isabela quer a família dela de volta. A Isabela quer honestidade. Ela mesma me disse. Me levantei. O único acordo que quero é o divórcio finalizado. O olhar dela ficou frio. Beleza. Não espera que eu facilite. Ela teve alta na manhã seguinte. Horas depois, entrou com pedido de guarda emergencial, alegando violência psicológica. Eu tinha me preparado para exatamente esse tipo de manobra desde a noite em que ela disse e daí. Pretendia vencer. 6 meses depois daquela terça-feira, estávamos na audiência da doutora Juíza Carminha de Souza Melo, na segunda vara de família. Fernanda sentava do outro lado do corredor, visivelmente grávida, com a defensoria pública após seu advogado ter se retirado. Parecia esgotada. A mulher que tinha dado de ombros para os votos do nosso casamento tinha sido substituída por alguém que finalmente entendia que ações têm consequências. O Fábio estava em outro estado. O futuro apaixonado que haviam planejado tinha durado exatamente o tempo do emprego dele. Meritíssima, Eduardo se dirigiu à juíza. As provas são abrangentes. A senhora Menezes cometeu adultério. Ficou grávida de outro homem. E ao enfrentar as consequências tentou cometer estelionato contra este juízo. O padrão está documentado e é inequívoco. A doutora Carminha analisou o processo. Senhora Menezes, a senhora admitiu o relacionamento extraconjugal. O teste de paternidade confirma que o filho não é do marido. A análise grafotécnica confirma que a senhora falsificou os documentos financeiros. O que a senhora tem a dizer? Fernanda se levantou devagar. Eu errei, meritíssima. Estava confusa. Sei que machuquei minha família, mas peço clemência. Estou grávida e sozinha. Este juízo reconhece que pessoas erram, a juíza disse. Porém, o padrão de condutas da senhora ao longo de meses, seguido de tentativa de estelionato quando confrontada com as consequências, não é um erro. É uma escolha repetida. A sentença foi clara. Recebi a guarda principal da Isabela, o imóvel e os bens matrimoniais conforme o pacto antenupcial registrado em cartório. Fernanda recebeu o regime de visitas assistidas e foi condenada a ressarcir os danos do processo por estelionato. Sem pensão alimentícia, a cláusula de fidelidade, que ela havia assinado e reconhecido firma, era explícita. Isabela, que havia completado 13 anos durante o processo, apertou minha mão enquanto a sentença era lida. Ela entendia mais do que eu gostaria que tivesse precisado entender. No corredor, depois, Fernanda se aproximou. Rodrigo, por favor, não envenene a Isabela contra mim. Sou a mãe dela. Nunca faria isso. Mas também não vou mentir para ela sobre o que aconteceu. Ela é velha o suficiente para entender que escolhas têm consequências. Fernanda olhou para Isabela, que estava quieta e atenta. Eu te amo, Fernanda disse para ela. Eu sei, mãe, Isabela respondeu. Não foi quente, não foi frio. Foi algo mais complicado que os dois. O começo de um processo longo de aprender a amar alguém que te machucou. 3 semanas depois, soube que Fernanda tinha dado à luz um menino. O Fábio, morando em outro estado, não tinha se apresentado voluntariamente para reconhecer a paternidade. Fernanda estava atrás dele na justiça pelo pagamento de pensão. O castelo de cartas tinha caído exatamente como ia cair. Não senti satisfação nenhuma, mas senti algo que não sentia há quase um ano. Paz. 1 ano depois, eu e Isabela tínhamos construído uma nova rotina. Ela estava indo bem na escola, tinha começado a tocar viola, algo que sempre quis tentar, mas Fernanda chamava de coisas sem futuro, e via a mãe 2 vezes por mês em visitas assistidas. Os encontros eram sem graça, mas tranquilos. Fernanda parecia ter aceitado que o papel dela na vida da Isabela era menor por escolha própria. Como está sua mãe? Eu perguntava depois de cada visita. Cansada, Isabela dizia. Trabalha muito. O bebê chora muito. Ela parece triste. Nunca incentivei essas observações. Mas Isabela estava aprendendo algo sobre a diferença entre uma vida construída na verdade e uma construída em atalho. Nenhuma lição que eu pudesse ter planejado teria ensinado melhor. A empresa estava melhor do que nunca. A notícia circulou nos meios empresariais de Goiânia. E ao que parece o jeito que eu tinha conduzido a crise
sem espetáculo, sem vingança, tinha causado boa impressão. Você mostrou classe numa situação impossível. Meu maior cliente me disse. É o tipo de pessoa com quem a gente quer fazer negócio. Numa manhã de sábado em março, exatamente um ano após a confissão de Fernanda, eu e Isabela tomávamos café da manhã quando ela perguntou: Pai, você casaria de novo algum dia? Não sei. Por quê? Porque você merece alguém que não minta pra você. Alguém que te ache incrível, em vez de chato. Você me acha incrível o suficiente pelos dois. Tô falando sério. Ela me olhou firme. Você não gritou. Não quebrou nada. Não tentou machucar a mãe mesmo quando ela foi muito ruim com você. Você só fez o que era certo. Pensei, um instante. Eu fiquei com raiva, Isabela. Com muita raiva. Fazer a coisa certa não significa que você não sente. Eu sei. Ela acenou com a cabeça devagar. Mas você ainda fez. Naquela tarde, passamos na frente do restaurante onde eu tinha visto Fernanda e o Fábio pela janela. Tinha fechado. Mais uma baixa do tempo que não para. Pai, Isabela disse, você sente saudade da mãe. Da jeito que ela era antes. Sinto saudade de quem eu achei que ela era. Falei com honestidade. Mas ter saudade de uma pessoa que nunca existiu de verdade não leva a nada. Com o tempo você tem que soltar a ideia que tinha dela e lidar com quem ela é de fato. Isabela ficou quieta um momento. Acho que a mãe também sente saudade de quem ela era. Pode ser, eu disse. Talvez seja a parte mais pesada do que ela está vivendo. Naquela noite, olhei Isabela praticar viola na sala, hesitante, aplicada, trabalhando numa passagem que ainda não tinha conseguido acertar, e pensei no que a traição de Fernanda tinha custado e dado. Tinha custado um casamento. Tinha dado a Isabela um pai que mostrou que princípio vale mais que paz, que verdade vale mais que conforto, que algumas coisas valem a luta, mesmo quando lutar é difícil. Ela estava aprendendo lições que iam servir para o resto da vida. E isso, depois de tudo, fazia valer a pena o que a gente tinha passado.